Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Você, torcedor do Ceará, torcedora do Ceará, tudo bem? Bom, espero que sim. Eu quero falar nesse vídeo sobre a demissão do Guto Ferreira pela direção do Ceará. Muitos estão aí lamentando, muitos estão falando, poxa, um técnico que teve tão bons números assim, entregando o Ceará na 8ª posição no Campeonato Brasileiro. Não foi um erro da gestão do Vozão mandar um técnico desse embora? Não é um absurdo, como assim? O técnico estava há 1 ano e meio no comando do clube, poderia ter feito um trabalho... fez um trabalho muito bom, entregou números muito bons e tudo mais. Que absurdo, o Ceará demitir o Guto Ferreira e tal. Enfim, o que esse pessoal se esquece, né, é que o Guto tem muita coisa que facilita o trabalho dele no Ceará e que, de fato, talvez ele não estivesse entregando os resultados que a equipe precisa. E vamos lá, gente, resultados que a equipe também merece. Quando a gente olhava para o Ceará do Guto, a gente via uma equipe que sempre podia fazer um pouco mais, que nem sempre fazia. Porque o técnico parece que não curtia muito essa ideia do jogo mais propositivo. Parece que ele se preocupava excessivamente com o campo de defesa e muitas vezes dava a entender, inclusive, que ali havia certa indisposição de um ou outro jogador com esse modelo de jogo. A gente percebia, por exemplo, no Vinha certa insatisfação em alguns momentos com aquilo que o técnico pedia para ele. O Vinha é um jogador que sabe trabalhar muito bem ali a partir do meio de campo. É um jogador que, sim, pode perfeitamente fazer parte da recomposição. Acho que todo jogador de meio de campo, de ataque, tem obrigação de fazer a recomposição. Mas a gente via, por exemplo, a obrigação de fazer uma tal recomposição que muitas vezes parecia que o jogador precisava... Era quase um zagueiro. Acho que o sistema defensivo precisa ser montado de tal forma, hoje em dia, no futebol brasileiro, para que todos os jogadores realmente se deem conta não somente de atacar, sim, até zagueiro, lateral, mas também de defender. Acho que o atacante, o centroavante, precisa também defender muito bem. Acho que os pontas precisam também contribuir muito bem para o sistema defensivo da equipe. Agora, essas ações elas podem perfeitamente ser diferentes. Né? Um centroavante ele não precisa marcar como se fosse um zagueiro. Um meio-campista mais ofensivo, com a qualidade, por exemplo, do Vinha, não precisa marcar, por exemplo, como se fosse um lateral. Né? Um centroavante, um jogador de lado de campo muito espetado, não precisa marcar necessariamente como ele fosse um volante. As ações de marcação e a contribuição que cada jogador pode oferecer para o sistema defensivo é algo que precisa ser repensado no futebol brasileiro por parte de alguns treinadores. Um deles, na minha opinião, é o Guto Ferreira. Porque aquilo que ele exigia dos seus jogadores em termos de marcação era algo que muitas vezes sim confundia o seu atacante com um meio-campista defensor. Né? Confundia o seu centroavante com um volante. Confundia o seu extremo jogador de lado de campo com um lateral. E nem sempre isso precisa acontecer. Uma equipe pode ser muito bem montada defensivamente, mas sem precisar que o jogador se pareça, o atacante se pareça um zagueiro. O atacante pode perfeitamente gerar ações importantíssimas para o sistema defensivo lá na frente também, no meio de campo e assim por diante. Né? Aí ele não pode ser confundido como jogador do primeiro campo, com o jogador do campo de defesa. Então este é um problema do jogo do Guto Ferreira, sim. Ele precisa evoluir nisso também. Ele precisa evoluir nisso porque ele é um tipo de técnico que parece que não entendeu ainda que no futebol a equipe tem que se defender sobretudo a partir do sistema defensivo e não a partir, por exemplo, da preocupação excessiva de proteção da primeira linha. Todos os jogadores da equipe do Guto parece que eles têm uma preocupação suprema, precisam ter essa preocupação suprema de defender, de ir a campo para defender a primeira linha. E a preocupação com a defesa é tão grande que às vezes não se preocupam tanto com a questão ofensiva. E o que a gente via nesse Ceará, inclusive em alguns jogos, mesmo no clássico Rei contra o Fortaleza, a gente viu em alguns momentos que o Ceará pode mais, o Ceará pode jogar um pouco mais à frente sim, o Ceará tem condição de ter jogadores para jogar um futebol mais propositivo, o Ceará tem jogadores para fazer, com a verve mais ofensiva, para fazer esse jogo de trama ofensiva ali no último terço do campo. Isso nem sempre acontecia. A impressão que passava é que o Guto sempre estava feliz com o mínimo. O Ceará não é clube para se preocupar hoje com o mínimo. O Ceará precisa e tem obrigação de querer o máximo. Porque o Ceará vem fazendo um projeto muito interessante aí, né? O Ceará vem crescendo muito no cenário do futebol brasileiro, mas não pode também ficar se contentando com o mínimo. O Ceará foi à Copa Sul-Americana na temporada passada. Né? Não pode simplesmente se contentar só em ir para a Copa Sul-Americana nessa temporada. O Ceará tem que colocar ali, né, na sua possibilidade, sim, chegar à Copa Sul-Americana como uma obrigação. Mas por que não brigar pelo menos para chegar à primeira fase da Libertadores, a chamada pré-Libertadores de América? Porque tem condição para isso, tem investimento para isso. Né, tem trabalho para isso. A gente está falando de um clube que não é somente o técnico, tem uma comissão técnica interessante, tem muita gente trabalhando para que essa comissão técnica tenha um sucesso interessante dentro de campo. O Ceará hoje investe muito
em vários aspectos do clube para que a equipe tenha, para que a comissão técnica tenha hoje muito aparelhamento e muita condição de fazer um trabalho interessante. Tudo isso era entregue para o Guto e o que o Guto entregava para o Ceará, a meu ver, não era aquilo que o Ceará precisava. Ah, mas o Guto Ferreira era um técnico tal, deixou a equipe em 8º lugar. Esse comentário, gente, na minha opinião, é muito comentário de quem não olhava para o jogo do Ceará. Para quem não via o jogo do Ceará. Para quem não via, por exemplo, que a equipe podia sempre mais e que o técnico parecia sempre contente com o mínimo. O Ceará vem decepcionando sim nessa temporada. Quando o Ceará começa a Copa Sul-Americana, eu fiz vídeo nesse canal falando que para mim era um dos favoritos para conquistar a Sul-Americana. E para mim não conquistou por causa do Guto Ferreira. Ele foi um técnico muito mal, foi muito mal, o comportamento dele no banco de reservas foi muito ruim, muito abaixo do desejável, no sentido de montar sua equipe, que jogou com muito medo de adversários sul-americanos, que na minha opinião hoje não são mais fortes do que o Ceará. O Ceará para mim foi eliminado na Copa Sul-Americana porque teve um comando no seu banco de reservas, um técnico medroso, um técnico em alguns aspectos, desculpa Guto, bunda mole, né? Medroso demais, excessivamente preocupado em defender. E acho que isso não pode ser compatível com a equipe nordestina. A equipe nordestina tem que querer mais, gente. Tem que desejar muito mais. Hoje o Nordeste tem condição, por exemplo, de ter equipes brigando por muito mais no cenário do futebol brasileiro. E não pode se contentar com pouco. Quando muitos jornalistas aqui do Sudeste falam isso, que estava muito bom, que não sei o quê, é porque eles querem o Ceará nesse lugar mesmo, lugar de equipe que não chega para lugar nenhum, lugar de equipe que está no campeonato apenas para competir, né? E que não vai, por exemplo, tirar uma vaga das equipes aqui do Sudeste, Rio, São Paulo, notadamente aqui, né? Não vai tirar a vaga de uma dessas equipes da Libertadores de América ou mesmo de um título, seja de brasileiro, seja de Copa do Brasil ou seja de participação nas principais competições da América do Sul. Eles querem, na verdade, as equipes nordestinas nesse lugar que eles acham que é o lugar das equipes nordestinas. Quem tem que determinar qual é o lugar de uma equipe nordestina é a própria equipe nordestina. E ela tem que parar de se contentar com pouco. Ela tem que parar de aceitar essa narrativa que é gerada aqui no Sudeste de que uma equipe nordestina é incapaz de conseguir grandes coisas. Ela pode e deve conseguir grandes coisas. O investimento do Ceará hoje é investimento para a equipe pretender muito mais. Então o Guto Ferreira não era técnico para o Ceará. Não era técnico para o Ceará, não. Não era. E aí aqueles que estão falando é porque para mim não olhavam para o jogo do Ceará, não entendiam qual era o jogo do Ceará e também não entendem hoje como clube o que é o Ceará. Então se eles não entendiam, então eles ficavam mesmo, né, de novo, navegando naquela narrativa de que não, estava bom o 8º lugar, não, o que entregou o Ceará no 8º lugar tá muito bom, não sei o que, como é que manda embora um técnico que deixa a equipe no 8º lugar? Tava olhando para o desempenho do Ceará? Será que eles olhavam para o que a equipe do Guto fazia dentro de campo? Será que eles olhavam, por exemplo, para o paradoxo entre um elenco muito interessante que tem o Ceará e o comando técnico do banco de reservas e aquilo que a equipe apresentava dentro de campo? Será que olhavam para isso? De repente não olhavam, porque um dos aspectos absurdos da forma como a mídia aqui no Sudeste lida com os clubes nordestinos é falar muito pouco, é falar muito mal, é falar coisas a partir daquilo que estão nas suas crenças, que frequenta a sua crença ali há 30, 40 anos atrás. Este é um dos aspectos da abordagem feita às equipes nordestinas. E a outra abordagem cruel e muito violenta, sabe qual é? É a abordagem de ignorar, é a abordagem de nunca falar nada, é a abordagem de fazer de conta que essa equipe não existe, entende? Então, chegou a hora e já passou da hora de os dirigentes do Ceará, a equipe do Ceará, os torcedores do Ceará, parar de dar bola para esses comentaristas, né, aqui do Sudeste que olham para o clube nordestino dessa maneira, que olham, no caso, para o Ceará dessa maneira. E está na hora do Ceará pretender sim e tentar querer sim muito mais. Fala-se agora em alguns técnicos, falam, por exemplo, do Jorge Almirón, fala, por exemplo, do Sosso. Eu diria para vocês que são dois nomes interessantes. No caso, o Sosso tem aí alguns altos e baixos na carreira dele, tem alguns aspectos aí no jogo dele aí, que neste momento talvez é menos indicado para o Vozão do que o Jorge Almirón, que para mim seria o técnico nesse momento para chegar no Vozão e fazer essa equipe jogar muita bola. Então, acho que a demissão foi correta, que chegue um técnico agora, né, para mudar o Ceará de patamar, para fazer que essa demissão do Guto signifique um ponto de mutação, uma mudança. A partir de agora, a gente quer um técnico que entenda que o Ceará quer muito mais, pode muito mais e quer muito mais na temporada de 2021 e nas próximas temporadas que a equipe terá a partir de agora. Então, é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, divulgue para os seus amigos o meu canal, este vídeo também. Deixa o like, compartilha aí, que eu agradeço muito vocês por isso. É isso. Valeu!